Começamos a melhor aula do MTech, a aula de arte. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Paula Brito. Vamos ao nosso momento de exposição dos conteúdos. Bora apresentar a equipe de artes. Primeira série, arte, na articulação, professora Helena Baptist. Professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito, Estael Machado. E na primeira série vespertino, no vídeo, Cláudia Cedrais, na assistência, a professora Paula Brito. Bora lá, bora lá. Mensagem da aula de hoje: jamais alguém tornou-se grande imitando. Presta atenção. Lembra aí rapidamente de alguma pessoa assim super importante que está na história, que ficou lá marcado. O que foi que ele fez? Uma coisa que ninguém tinha feito antes. Por isso que ele está lá, registrado na história. Então, se a gente continuar, não tem problema nenhum, hein, em fazer as coisas como a gente conheceu, como a gente sabe. Mas se você quer ser grande, tente coisas diferentes, ok? Combinado? Pronto! Tema da aula de hoje, aula 4, Arte Colonial Brasileira, artistas do Barroco Brasileiro. Vamos conhecer alguns artistas do Barroco Brasileiro, destacar algumas personalidades daquele período. Qual é o objetivo da aula hoje? Conhecer a produção de artistas barrocos brasileiros e identificar elementos do barroco europeu nas produções brasileiras. Ok? Então pronto, bora lá. Continuando aí nosso conhecimento sobre arte colonial no Brasil, e a gente vai conhecer alguns artistas do Barroco brasileiro. Eu sei que vocês estão estudando Barroco lá em português. Bacana isso, muito legal. Dá para ter uma ideia bem ampla, né, de como foi esse período do Barroco aqui no Brasil. Que a gente vê a parte de literatura, junta com a parte de artes, junta tudo. Vou ficar só devendo para vocês as músicas barrocas. Antes da gente entrar no assunto novo, a gente precisa revisar a aula anterior. A gente viu que o Barroco foi um movimento artístico e filosófico, não é somente um movimento artístico, que ocorreu durante os séculos 16 e 17 na Europa e 17, 18 e 19 nas Américas. Quais são as características do Barroco? A predominância do emocional sobre o racional, e isso vai ficar visível na maneira de compor as imagens nos trabalhos do Barroco. A gente tem uma pintura ilusionista prolongando o teto, que é uma característica das igrejas barrocas, nesse teto que se abre e surgem, né, santos e anjos descendo para encontrar com a gente nas igrejas barrocas, que deve ser um impacto muito grande. Eu estava pensando sobre isso de ontem para hoje, que a gente começa a pensar mais na aula, e aí eu percebi que, na verdade, as igrejas barrocas já eram um espaço, bota aqui na minha imagem, já era um espaço era uma instalação, na verdade, que acontecia nas igrejas barrocas, né? Porque você tinha toda uma arquitetura decorada, com imagens, com pinturas, com esculturas desses santos, né, com esse teto que se abre, você tem a impressão, a sensação de que o céu está abrindo e que essas personalidades religiosas estão descendo para lhe acolher, estão lhe olhando. Ao mesmo tempo, você tinha um cheiro muito característico nas igrejas, você tinha uma luz que contribuía para essa sensação, né, de acolhimento, de liberar sua emoção, de lhe envolver pela emoção. Você tinha a música barroca que contribuía com tudo isso. Então, era praticamente uma instalação, né? Essa construção do imaginário dentro da igreja barroca naquela época. A gente tem um conjunto de elementos que, na verdade, hoje em dia, a gente entendendo o conceito de instalação, a gente percebe que já acontecia aquilo, né? Não com a intenção artística, que é a intenção da instalação, mas com a intenção religiosa, de lhe envolver religiosamente, de lhe arrebatar pelos sentidos, com o propósito de você mergulhar mais fundo na religião, que é um objetivo diferente da instalação artística, né? Que é você mergulhar em si mesmo, mergulhar em experiências outras, mas não deixando de ser uma
instalação, porque tem um cheiro específico, tem uma ambientação específica, tem uma música específica. É interessante a gente pensar nesses paralelos, né, do contemporâneo com o antigo. E na verdade a gente percebe que tudo é cíclico, tudo vai e volta, muda os nomes, a nomenclatura, os objetivos, a funcionalidade, mas tudo ali voltando. Aí o pessoal está perguntando assim, é o movimento mais antigo no Brasil? Sim, sim. Se a gente considerar a partir da nossa colonização pelos portugueses, certo? Porque toda essa história anterior aos portugueses a gente não tem registro. A gente vai inclusive compreender, a gente vai ter uma aula sobre arte indígena, que esse conceito de arte é uma coisa europeia. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena e a gente vai entender por que é que a gente não pode tratar a cultura indígena, a produção artística indígena, da mesma forma que a gente trata a produção europeia, porque a função, a gente vai conversar melhor na aula, certo? Mas a gente pode dizer que o barroco é o movimento mais antigo brasileiro, porque antes do barroco a gente não tem nenhum movimento assim estruturado, organizado, que deixou um registro forte como foi o barroco no Brasil, certo? Então, bora continuar aqui. A gente tem ainda o uso de curvas e contracurvas na decoração, né? O exagero das curvas, as formas retas, elas são abolidas do barroco. A gente vai trabalhar com tudo que puder ser curvo ou em contracurva, vai estar lá as curvas e as contracurvas. E um excesso de elementos decorativos, florões, frisos, entalhes, anjos, querubins, flores, elementos diversos que são utilizados na decoração das igrejas. Tudo isso são características do barroco aqui no Brasil também. Então são características que a gente encontra no barroco europeu e no barroco nacional. E a gente viu também que a gente pode encontrar dois estilos de barroco. Um barroco mais simples, que se desenvolve em regiões onde não tinha muita circulação de dinheiro. Então a gente vai ter um frontão recortado, mas muito mais simples do que o frontão das igrejas, em regiões mais ricas. Uma arquitetura mais simples, diferente das regiões mais ricas, que a gente vai ter uma decoração mais rica na fachada. Mas em ambos os exemplares, os exemplos de barroco, em ambos, a gente encontra as fachadas mais simples e interiores mais decorados, com mais riqueza, que a gente viu que é uma característica do catolicismo em Portugal, que é valorizar o interior, né? Você não pode ter uma fachada muito ostensiva, você tem que valorizar seu interior, certo? E aí a gente entra com o primeiro artista dessa época, que é o Aleijadinho, que ele ganha esse nome em função de uma doença que ele tem, que faz com que ele perca os dedos dos pés e das mãos. E como ele era escultor, entalhador, arquiteto e carpinteiro, isso não vai complicar um pouco a vida dele, porque ele vai pedir aos ajudantes para amarrarem o formão e o martelo nas mãos para poder ele trabalhar, porque ele já não tem mais dedos, mas ele mesmo assim continua trabalhando. E esse apelido, né, acaba acompanhando a história dele e ele acaba ficando mais conhecido como Aleijadinho do que pelo seu nome. E aí eu trouxe algumas imagens. Ele é escultor, entalhador, o pai dele era arquiteto, certo? Português, arquiteto, morava aqui no Brasil. A mãe dele era alguns documentos dizem que ela era escrava, outros dizem que ela era mestiça, mas não era portuguesa a mãe dele. E aí a gente tem o Aleijadinho naquela época. O que acontecia? Como é que a gente... Não existiam escolas. Bota aqui na minha imagem. A gente não tem escolas nessa época, né? A gente tem só as escolas jesuítas que ensinam as pessoas a ler, escrever, fazer contas, bem basiquinho. Mas para você aprender uma profissão, você tinha que se tornar ajudante de alguém que já conhecia, que já exercia a profissão. Então, Aleijadinho aprendeu muitas coisas com o pai dele
E algumas pessoas, algumas pesquisas indicam que a partir da escultura ele vai aprender com um amigo do pai dele, que é escultor, e aí ele aprende. O fato é que assim que ele começa a dominar, o que é que vai acontecer? Ele vai ser muito requisitado para a produção. Então, a maioria das igrejas, né, a maioria das cidades mineiras, onde havia uma circulação muito grande de dinheiro naquela época, você vai encontrar uma obra de Aleijadinho, certo? Então, bora ver aqui nessas obras de Aleijadinho quais são as características barrocas e quais são as características que tornam esse trabalho desses artistas que eu vou apresentar hoje únicos, que transformam esse barroco em um barroco brasileiro, não um barroco europeu. Então a gente tem aqui Aleijadinho, a gente tem a questão do planejamento, que é uma característica do barroco europeu. O que é o planejamento? É como você trabalha a roupa, né? Os panos que envolvem a imagem. Então no barroco esse planejamento é sempre muito rebuscado, sempre tem muitas dobras esse pano, é sempre um pano muito volumoso, que faz muitas curvas, né? Que traz muita informação. Não é um pano lisinho, simplesinho, retinho, não. É sempre um planejamento. Esse é o termo que a gente usa quando a gente se refere a representação das roupas, né, em imagens pintadas ou esculpidas. Então todo esse planejamento é sempre muito cheio de detalhes, é sempre muito cheio de pregas, muito tecido. Isso é uma característica do barroco de modo geral. O que a gente vai identificar como característica, como diferente na produção de Aleijadinho, são esses olhos mais puxados, mais orientais. Que eu ouso dizer, algumas pessoas dizem que é uma influência da China. Nessa época havia uma circulação de produtos chineses aqui, mas eu ouso dizer que, na verdade, se a gente observar, tem alguns grupos indígenas aqui no Brasil que tem esse olho puxadinho, que é bem característico. Eu ouso dizer que isso, na verdade, não é referente à influência chinesa. Eu ouso dizer que é uma influência dos indígenas, né, que aqui habitavam. Claro que isso é uma especulação minha, mas eu sempre que ouço, né, esse comentário sobre esses olhos das figuras de Aleijadinho, eu sempre penso nessas comunidades indígenas que têm esse olho realmente mais puxado. Então a gente tem outra característica importante do barroco que a gente observa nas figuras de Aleijadinho, é que as figuras não estão paradas, como se elas estivessem posando para o artista. Na verdade, parece que o artista congela um momento da pessoa, uma ação. É uma característica das figuras barrocas. Ela não representa as pessoas como se elas estivessem posando. Representa como se ele tivesse congelado um momento, como se as pessoas estivessem ali distraídas, fazendo alguma coisa e o artista congelasse aquele instante. E é isso que a gente observa nas imagens aqui. Essa é uma via sacra feita por Aleijadinho, então tem várias cenas, várias passagens da prisão de Jesus até a sua crucificação. Esse aqui é quando ele é aprisionado. E a gente observa que as estátuas, na verdade, elas estão em posição como se tivesse congelado aquele momento que eles capturam Jesus. Então está todo mundo fazendo alguma ação, não está ninguém parado observando, está todo mundo em ação, inclusive a própria imagem de Jesus Cristo, certo? Aí eu trouxe para vocês, e eu quero que vocês prestem mais atenção. Professora Paula, quer falar? Você vai colocar mais outra Vou colocar o vídeo. Você vai botar outra imagem de Aleijadinho? Não. Então volta para mim. Pronto. Como é uma obra de arte da época, né, brasileira, de devoção, né? Então a gente consegue perceber que esse talhe de Aleijadinho é um talhe mais severo. Ele foge à questão da dramaticidade, porque a dramaticidade é a expressão focada nessa dramaticidade pelo apelo emocional. É uma forma desse uso, né, de não ter essa dramaticidade, é uma forma também de não desviar o olhar dos fiéis. Porque a proposta é você mudar o seu comportamento enquanto fiel. E ser devoto desses anjos, desses santos, de Maria e de Jesus, né? Essa que era a proposta. E também a questão do claro-escuro, né? Que não existe essa ideia do claro-escuro quando você trabalha o entalhe na obra de Aleijadinho. E eu acho, assim, fantástico
a obra dele, né? A proposta dele enquanto escultor e artista. Só tem um defeito a obra de Aleijadinho que a gente não conhece pessoalmente, né? Apesar de estar aqui em Minas, sim. pertinho. Eu, pelo menos, ainda não tive a oportunidade de ir lá em Minas, conhecer de perto. Porque outra coisa muito interessante, bota aqui na minha imagem, da arte barroca, é que a gente pode conhecer isso de perto, sem precisar ir muito longe, né? Quando eu digo longe, tipo assim, ir para a Europa conhecer. Tem movimentos artísticos que você necessariamente precisa ir para a Europa. Um renascimento, um gótico, um maneirismo, você tem que ir lá para ver. O barroco não, o barroco a gente tem aqui no nosso quintal, aqui em Salvador e algumas cidades no interior da Bahia, você encontra ainda igrejas, pinturas nessas igrejas com barrocas, né? Às vezes a própria paróquia não tem noção do valor dessas imagens, do valor dessas estátuas, mas estão aí pertinho da gente. Aqui em Salvador mesmo é uma profusão. A gente vai ver um artista baiano que a maioria dos tetos aqui em Salvador, que ainda apresentam características de barroca, foi feita por ele. Então a gente tem essa oportunidade de ver em loco, de ver pessoalmente esses trabalhos. E eu sempre digo para vocês que a experiência de ver ao vivo sempre é muito mais impactante. Às vezes você se apaixona por um artista ou você desapaixona pelo artista quando você tem contato com a obra original ao vivo. Então, quando vierem a Salvador, por favor, vão lá na Igreja de São Francisco, na Igreja da Conceição da Praia, na Ordem Terceira de São Francisco, dos Rosário dos Pretos, né, que o teto é esse teto de prolongamento, o céu se abrindo, tá lá na Igreja do Rosário dos Pretos, na Igreja da Conceição da Praia. Então é a oportunidade da gente ver de perto essas maravilhas que foram feitas há tanto tempo atrás e que não estão tão longe da gente, certo? Salvador tem muita arte barroca, né? Então a gente tem vontade de ir em Minas para ver esse barroco brasileiro, porque o barroco de Salvador é um barroco mais ligado a Portugal, né? É uma transposição direta. Já o barroco de Minas já tem outras características que a gente está vendo aqui, que diferenciam um pouco desse barroco produzido em Salvador. Mas, apesar de tão perto, né? Às vezes não é tão fácil a gente ir para lá, certo? Bora continuar aqui nas imagens. E a gente vai ver agora um videozinho. Prestem atenção que ele é bem curtinho, que é um artista negro de hoje, que ele se caracteriza e conta um pouco da história de Aleijadinho, tá bom? Então bora lá, posso ir? A Via Sacra começa aqui, na última ceia de Cristo. De santo eu não tenho nada, mas esse Filho de Deus que vos fala também viveu um calvário antes de ter o devido reconhecimento após a morte. Nasci Francisco Lisboa, em Vila Rica, que hoje vocês conhecem como Ouro Preto. Meu pai me encaminhou nos ofícios da construção e dos entalhes. Em pouco tempo, meu talento corria de boca em boca e não havia mãos capazes de dar conta de tantas encomendas. Onde tinha ouro em Minas Gerais, era difícil achar uma cidade que não tivesse uma obra minha. Foram trabalhos e mais trabalhos, até que as mãos que tanto entalharam começaram a fraquejar, por causa de uma doença que ninguém jamais soube me dizer qual era. Perdi os dedos, mas não a força e a vontade de esculpir. Aprendi a usar os joelhos como quem usa os pés. Amarrei os instrumentos às mãos para continuar a trabalhar. Afinal, a criação nasce da cabeça, não na ponta dos dedos. E foi da minha criatividade que nasceu um estilo único de arte, o barroco brasileiro, admirado e respeitado no mundo inteiro. E deste estilo eu sou o grande mestre. Meu nome ficou à sombra do meu apelido. Me chamaram de Aleijadinho. Sou um cidadão negro brasileiro. Esculpi um evangelho em madeira e em pedra-sabão, disse Aleijadinho. E eu digo, sou Emanuel Araújo, sou um cidadão negro brasileiro. Então, gostaram, curtiram?
entender um pouco mais da história do Aleijadinho. Eu acho fantástico. Essa é uma série de vídeos. Olha aí no slide, Heróis de Todo Mundo. Tá lá no YouTube, fácil. São várias personalidades negras invisibilizadas, né? Que é contado um pouquinho da história delas, certo? Então, se vocês puderem ir lá, quiserem também, né? Ir lá conhecer um pouquinho mais dessas personalidades negras, que a gente teve vários, mas que ou foram invisibilizados ou foram branqueados, né? Eu, inclusive, assisti outro dia uma palestra sobre personalidades negras. Eu descobri que eu conhecia todas, mas que na minha cabeça elas foram apresentadas como brancas, não como negras. E é importante a gente compreender, né, que os negros não foram passivos na formação da nossa cultura e da nossa identidade. Eles tiveram um papel ativo, de destaque na época, inclusive. É importante a gente saber disso. Outro artista muito importante lá de Minas Gerais é o Manuel da Costa Taide, pintor, certo? E o Manuel da Costa Taide, uma característica muito interessante do trabalho dele é que ele vai usar os filhos dele e a mulher dele, que são mulatos, como modelo para as pinturas dele. Então, os anjinhos de Manuel da Costa Taide vão ser anjinhos mulatos. Apesar de loiros, né, a gente vai ter as feições mulatas. Que isso já é uma característica do barroco brasileiro, lá de Minas Gerais. A gente não vai ter aqueles anjinhos gordinhos, branquinhos, rosadinhos, não. A gente vai ter anjos mulatos. Igualmente as Nossas Senhoras no Manuel da Costa Taide. Ele vai usar a esposa dele como modelo, então a gente vai ter Nossas Senhoras mulatas. Não aquelas Nossas Senhoras brancas, né? De nariz afinalado. Não, a gente vai ter as Nossas Senhoras mulatas, com feições do povo negro. E do barroco europeu, o que é que a gente tem? A gente tem as pinturas imitando o prolongamento da arquitetura, né? O céu, o teto da igreja se abrindo. A gente tem um excesso de elementos decorativos, mesmo na pintura. Olha, não é uma moldura. Ele podia fazer uma moldura simples, né? Um oval aqui em volta dos anjinhos. Não, mas ele faz curvas, contracurvas, coloca flores, folhas, elementos decorativos diversos para chamar a atenção da gente, para prender a atenção da gente pela emoção. Outra característica importante do trabalho de Manuel da Costa Taide é o uso da cor. Ele usava a cor de forma muito harmoniosa, ele usava muito bem as cores. Professora, e esses artistas, eles imaginavam tudo isso? Não. Na verdade, o artista era contratado, bota aqui na minha imagem, ele era contratado para adaptar, na verdade, uma imagem que tinha em um missal ou em uma bíblia que o padre queria que colocasse naquela igreja, ou que aquela comunidade queria ter na sua igreja. Então o artista era contratado para adaptar aquela imagem. A imagem podia ser preta e branca, ele tinha que colorir aquela imagem, ele tinha que adaptar aquela imagem, que geralmente era pequena, né, porque estava no missal, estava nos livros, ele adaptar para aquele espaço maior. Então, ele não existia um papel de criatividade, existia um papel de adaptação. Claro que nesse momento da adaptação surgia a criatividade, né, e o valor artístico de cada artista, porque é nesse momento de adaptação que ele vai inserir alguns elementos da cultura dele, vai fazer algumas modificações, vai trabalhar com a cor de uma maneira diferente que vão caracterizar o trabalho dele, tá bom? Não é um trabalho menor, mas é importante a gente saber que esses desenhos, essas pinturas, essas esculturas não eram criações do artista, geralmente eram cópias, mas era uma cópia que ele precisava adaptar para a realidade, para os materiais que ele tinha à disposição dele. Aqui no Brasil, a gente não vai ter, por exemplo, esculturas em mármore. A gente vai ter esculturas em madeira e em pedra-sabão, que eu prometi que eu ia trazer a pedra-sabão e eu esqueci. Mas eu trago e mostro para vocês, tá bom? Outro artista muito importante é o Mestre Valentim, que nasceu, né, em Minas Gerais, mas ele vai ter destaque no Rio de Janeiro. A maioria das obras do Mestre Valentim vão ser feitas no Rio de Janeiro. E Mestre Valentim vai ser um artista que vai ser escultor, entalhador, arquiteto e urbanista, e ele vai trabalhar tanto no campo religioso, com a temática religiosa,
quanto no campo civil. Então, Mestre Valentim vai ser responsável pela urbanização, pelo começo da urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro passa a ser capital do vice-reino, né? E desbanca Salvador, Salvador perde o posto de capital, Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro precisa se adaptar a essa condição de capital e precisa fazer algumas modificações na sua arquitetura, no seu meio urbano. Mestre Valentim vai ser responsável por isso. O que é que Mestre Valentim vai ser responsável? Pelos chafarizes que traziam água, que forneciam água nas cidades, eram chafarizes. Então ele vai, andando lá pelo Rio, a gente vai encontrar vários chafarizes que são criações do Mestre Valentim. O passeio público no Rio de Janeiro é uma criação de Mestre Valentim, junto com outros profissionais. E a gente tem um trabalho de escultura. Mestre Valentim foi estudar em Portugal. E aí a gente tem uma história interessante, que é o seguinte: existia naquela época duas formas de aprender o ofício. Na verdade, não é duas formas, uma forma única. Você aprendia com alguém que sabia, né, mais do que você. Você podia aprender isso aqui no Brasil, com os mestres daqui, que inicialmente eram os padres jesuítas, que vinham, que tinham habilidade, que já modelavam, que já esculpiam. Então esses padres vinham e aí faziam oficinas, né, ensinavam aos índios que estavam sendo catequizados, aos africanos que estavam sendo escravizados, ensinavam esse ofício e ia passando de pai para filho essa maneira de trabalhar com material. Ou as famílias que tinham mais dinheiro mandavam seus filhos estudar em Portugal, certo? Porque não existia ensino médio no Brasil, não existia ensino superior. Isso só vai mudar quando Dom João VI chegar aqui, e a gente vai ver isso daqui para o final do ano. Então, o que é que acontece? Mestre Valentim é um desses artistas que ele vai estudar lá em Portugal, depois ele volta e aí ele faz uma série de trabalhos aqui no Brasil, certo? Esculturas e intervenções urbanas, construções de chafarizes, de passeios públicos, uma série de intervenções na cidade. Então ele vai tanto trabalhar no campo religioso, com a temática religiosa, quanto na área civil, certo? Bora lá. Temos um videozinho também de Mestre Valentim. Poucas pessoas no mundo podem se orgulhar de ter moldado a aparência de uma cidade. Eu sou uma delas. O que o Rio de Janeiro tinha de mais bonito entre o final do século XVIII e início do século XIX teve a marca das minhas mãos. Nasci em Minas Gerais. Sou filho de uma escrava com um fidalgo português, mas foi no Rio de Janeiro que construí a minha história. Antes de mim, a cidade era um feio e desordenado aglomerado urbano. A única beleza que havia estava na natureza. Foi pelas minhas mãos que o Rio, que tinha se tornado capital do vice-reino de Portugal, desbancando Salvador, tomou forma de cidade. Dei a ela beleza e infraestrutura para que se tornasse uma cidade digna de ser uma capital. Num tempo em que mal havia água encanada, construções com chafarizes eram duplamente importantes. Por um lado, enfeitavam a cidade. Por outro, forneciam água à população. Fiz vários deles. O mais importante é, sem dúvida, o da Praça 15, porque, por suas escadas, embarcavam e desembarcavam os viajantes. Minha grande intervenção urbana foi a construção do passeio público, o primeiro e grande jardim destinado à circulação de todos. Além do projeto em si, fiz para ele estátuas e fontes que perduram até hoje. Parte do meu trabalho também pode ser visto nas mais antigas igrejas do Rio. Para minha filha, deixo uma casa e poucos pertences. Para o Rio de Janeiro, deixo uma nova cidade. Poderia ter dito Valentim da Fonseca e Silva, que entrou para a história como Mestre Valentim. E eu digo, sou Maurício Pestana, sou um cidadão negro brasileiro. Então, curtiram? Conheceram um pouquinho mais da mesma série, né, que eu falei para vocês de Aleijadinho. E tem o Mestre Valentim também, lá, né, esse Herói de Todo Mundo. E agora a gente vai falar sobre Frei Agostinho de Jesus.
Frei Agostinho de Jesus é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas ele vem aqui para a Bahia. E com o Frei Agostinho um Frei Agostinho também, que morava aqui em Salvador, é que ele aprende a modelar no barro. E aí ele vai ficar famoso, não vai ficar famoso não, vai fazer vários trabalhos de modelagem, né? Várias Nossas Senhoras, ó, Nossa Senhora da Purificação, Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora do Rosário. E tem-se como referência que o Frei Agostinho de Jesus foi o primeiro pintor nacional, né? Lá do Rio de Janeiro, mas não sobreviveram nenhuma das pinturas que ele fez. Então a gente não tem essas pinturas registradas, mas ele figura como o primeiro artista brasileiro, primeiro pintor brasileiro, Frei Agostinho de Jesus, lá do Rio de Janeiro. Então a gente tem o planejamento como característica barroca, né? E a gente tem as imagens lá do período do barroco no Brasil, certo? Do Frei Agostinho de Jesus. E aí chegamos em José Joaquim da Rocha, o baiano. Se Frei Agostinho de Jesus veio para a Bahia e aprendeu a modelar no barro aqui, já José Joaquim da Rocha nasceu aqui em Salvador. É considerado o pai da Escola Baiana de Pintura, certo? A gente tem uma Escola Baiana de Pintura e o José Joaquim da Rocha é considerado o pai da Escola Baiana de Pintura. Ele foi pintor, encarnador, dourador e restaurador. E alguém pode dizer assim, professora, o que é um encarnador? É alguém que fica encarnando no outro? Não! É o seguinte, bota aqui na minha imagem. O encarnador, quando o escultor faz a escultura, né, faz em madeira, ela fica na cor da madeira. Precisa de uma pessoa para colorir essa imagem. Quem fazia isso eram os encarnadores. Encarnador de cor de carne, era quem dava a cor de carne às estátuas. Então as estátuas feitas em pedra, feitas em madeira, eram pintadas pelos encarnadores. E o José Joaquim da Rocha era um encarnador. Além de pintor, ele era encarnador também, dourador. Ó, vejam como são categorias diferentes, né? Você era pintor, você podia ser pintor, podia ser encarnador, podia ser dourador, podia ser restaurador. E o José Joaquim da Rocha foi tudo isso. Geralmente essas pessoas, né, desse período histórico, geralmente elas acumulam mais de uma função. Hoje em dia que a gente tem uma formação mais específica. A gente até estranha quando alguém... Ah, não, eu sou médico, mas eu sou advogado. Aí a gente estranha um pouco, mas antigamente era comum acontecerem esse acúmulo de formações, né, de especialidades, né, da pessoa. Então, José, além de pintor, era encarnador. E o José Joaquim da Rocha vai ser responsável pelos tetos ilusionistas de grande parte das igrejas, não só aqui de Salvador, mas do Nordeste também. Então, a gente vai ter grandes exemplares muito importantes do teto ilusionista, que é aquele teto que sobe, né? Pode ser o forro ou o teto, propriamente dito. Sobe a arquitetura como se as paredes da igreja continuassem no forro e abrissem para a entrada, né? Ou de Nossa Senhora, ou do Nosso Senhor, ou de algum santo específico padroeiro daquela ordem religiosa que estava encomendando o trabalho. Então, grandes tetos, a gente tem a possibilidade em Salvador de ver de perto o trabalho de José Joaquim da Rocha. O teto, eu vou me referenciar a ela, porque foi a mais recente que eu entrei, que é a Igreja do Rosário dos Pretos, que o teto é de José Joaquim da Rocha, e que é impressionante, né? Você vê aquela construção, aqueles elementos arquitetônicos parecendo que são reais, e na verdade são pinturas, e de repente o céu se abre, e a gente tem a imagem de Nossa Senhora. Então, bora ver aqui uns exemplos que eu trouxe. Então, a gente tem aqui a alegoria do ingresso de São Domingos no céu. Então, é um forro da nave da igreja. A nave da igreja é aquela parte central da igreja.
Então a gente tem aqui o forro da nave. Toda essa parte aqui, ó, desse friso para cima é pintura. Essa pintura tem esse aspecto ilusionista, né? Parece que são construções. A gente tem colunas, tem arcos, tem sacadas, tem estátuas. Isso tudo aqui é pintura. E aí o céu se abre e São Domingos tá entrando na igreja. E São Domingos nunca vem só, né? Nenhum santo vem só nas obras barrocas. Ele sempre vem acompanhado por vários elementos. Muita nuvem, outras personalidades, muitos anjos. Então a gente tem um repertório, um excesso decorativo muito grande. As colunas nunca são apenas colunas, tem flores, tem uma série de elementos aqui presentes no trabalho. E aqui a gente tem uma pintura, olha, lembram da pintura, da composição em diagonal, da pintura barroca? A gente tem aqui também, ó, uma pintura em diagonal. A gente não tem tão forte o contraste entre claro e escuro, mas a gente tem ainda assim uma pintura que tem um foco, uma luz direcionada em uma área de sombra grande, certo? E a gente tem um videozinho. Esse videozinho não faz parte daquela série, mas é uma coletânea, então eu quero que vocês prestem muita atenção às obras. É uma coletânea de trabalhos do José Joaquim da Rocha, para a gente conhecer melhor o trabalho. E embaixo de cada imagem tem de onde ela é. Então vejam a diversidade de imagens que ele construiu, certo? Posso passar? Pronto! Não sei se eu comentei com vocês, mas o pai de José Joaquim da Rocha era português, certo? Não comentei, né? Pois é, o pai dele era português e ele foi estudar em Portugal, isso eu lembro que eu comentei. Querem ver de novo? Dar uma olhadinha de novo no vídeo? Passou muito rápido as imagens? Então bora ver de novo o vídeo. Aquela imagem que você gostou, presta atenção para ver de onde ela é, tá bom? Bora lá. Pronto! O pessoal de Magalhães está perguntando assim, qual tipo de tinta utilizada mais pelo barroco? Tinha uma específica? Preste atenção, naquela época não existia a quantidade de opções de tinta como a gente tem hoje.
Outra coisa importante da gente lembrar é que não tinha loja de tinta. As tintas eram fabricadas pelos artistas. Então o artista, ele queria uma tinta vermelha, ele ia comprar pigmento vermelho, ele ia comprar aglutinante vermelho, às vezes ele tinha que moer, macerar, triturar e fazer a mistura lá. Era um trabalho de química para produzir as cores que ele ia utilizar, certo? Então, durante muito tempo, os artistas trabalharam com a têmpera a ovo, ou seja, o aglutinante. O que fazia esse pigmento grudar no suporte era o ovo, mas depois se descobriu o óleo, que era que com o óleo a tinta ficava mais fácil, mais maleável, demorava mais de secar, então dava maiores possibilidades de trabalho. Então, no barroco brasileiro, a tinta utilizada era a tinta a óleo, certo? Bem depois, ano que vem vocês vão ver isso, é que vão surgir as tintas em bisnaga e vai surgir a tinta acrílica, que é uma tinta sintética. E aí depois vai surgir a aquarela, guache, essas outras tintas. Mas, a princípio, durante muito tempo, só era considerada obra de arte, só eram feitas com tinta a óleo. Depois que surgiram as outras, só era considerada obra de arte se fosse feita com tinta a óleo. E aí a gente tem, no barroco, o uso da tinta a óleo, certo? Referências da aula de hoje. Olha, a gente vai para o nosso momento de produção, que eu trouxe os trabalhos da Nataline, de Guatemi. Tem mais lá no Facebook, no ArteMTech, tá? Eu trouxe só alguns para vocês verem que a menina tem futuro. Parabéns! E também trouxe os trabalhos do pessoal do Noturno, de Boquira, Lagoas. Foram os trabalhos que foram postados lá no ArteMTech, certo? Momento de interação. Tiago, beijo, Tiago. Tiago, prestou atenção direitinho, Tiago? Quero ver agora que a professora Paula Brito vai fazer a síntese. É isso mesmo. O que a gente viu com a professora Cláudia Cedrais é um pouquinho da nossa história brasileira nas artes. A gente tem pintores, ourives, escultores, dentre eles muitos anônimos e alguns famosos, representados por esses artistas aqui barrocos. Aleijadinho, Manuel da Costa Taíde, Mestre Valentim, Frei Agostinho de Jesus e José Joaquim da Rocha. Artistas esses que tiveram grandes acervos, que fazem parte da nossa história, claro, e da nossa civilização, porque a gente fala que a arte barroca, ela faz parte de um contexto social, político e histórico. E digo mais, e de pertencimento também, porque faz parte da nossa história. Faz parte da minha história, porque eu me vejo representada aqui por Manuel da Costa Taíde e José Joaquim da Rocha, que essas obras estão lá na minha cidade de Santa Lara. É isso aí. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Um panorama, não é aula sobre barroco brasileiro, não, é um panorama para a gente entender que aconteceu esse movimento aqui, que é o primeiro registro de uma arte autenticamente nacional, brasileira nesse sentido que a gente entende hoje, dessa mistura desses três etnias, né? Da indígena, da portuguesa, da africana. Então, o barroco é a primeira manifestação dessa arte nacional, desse Estado nacional que se configura a partir da chegada dos portugueses. Entender que existiram vários artistas dessa época. Alguns talvez a gente ainda venha a descobrir, porque as pesquisas nessa área estão aí, né? A gente precisa se debruçar sobre nossos arquivos, sobre a nossa memória, registrar essas pessoas, que às vezes a história perde elas, né? Deixa elas esquecidas. Então, às vezes, a gente precisa hoje ir lá naquele tempo, né? Naqueles documentos e resgatar algumas pessoas que foram apagadas da história. E também entender, Cedrais, que é algo que não está lá no passado, né? Que faz parte do presente, que faz parte da nossa história e que a gente precisa identificar essas características, né? Conhecer um pouquinho. Exatamente. Identificar, compreender, saber o que é barroco, o que é neoclassicismo, e a gente só faz isso na nossa aula. Mesmo porque eu acho que a gente até hoje carrega muito forte essa alma barroca, né? Esse exagero, esse gosto pelo exagero, pelo dourado, pelo excesso. E aí a gente, conhecendo a história, a gente entende de onde é que vem esse gosto,
Beijo grande e até semana que vem.